Bom dia, Antônio César. Bom dia para você ligado no programa Bola em Jogo desta quinta-feira. O Mamoré que passa a ser destaque do programa e gentilmente nos atende, né, o professor Toninho Peço para falar aí dos trabalhos dessa semana e também da grande importância do Esporte Clube Mamoré neste jogo no domingo aqui em Patos de Minas frente à equipe do Patrocinense. Professor, bom dia, Rádio Patos, e uma vez mais obrigado por nos atender. Bom dia a todos da Rádio Pato, bom dia a vocês, principalmente. É um jogo de suma importância, né? A gente, graças a Deus, chegou nessa situação de poder estar brigando pelas nossas forças, não dependendo dos outros, né? Sabe os bastidores do futebol como é que é por trás, né? Então a gente só depende da gente, não depende do Beraba ir lá fazer o resultado, a Caldense depende do resultado negativo da gente. Então, num jogo só a gente resolve duas situações, né? A permanência e a busca da classificação. Então a gente depende do nosso torcedor, sábado, 15 horas. Como eu falei, a gente tem as nossas limitações dentro de tudo que aconteceu no campeonato. Eu cheguei para frente da metade do campeonato e a gente deu uma cara, mudou, o ambiente é outro, a gente competiu, tá jogando de igual para igual contra todo mundo, dentro da nossa realidade. Às vezes não é o que o torcedor quer e necessita, que veio até nos últimos anos, né? De 2023 para cá, só coisa boa, classificação, acesso, título e brigando para subir e às vezes não conseguindo. E esse ano foi uma realidade diferente. Agora a gente está aqui junto com todos, com a comissão, com a diretoria, principalmente com os jogadores e os torcedores, para mudar essa realidade. Então, é um jogo muito ajustado, é um jogo difícil. A Patrocinense também vem injetada de alguma forma aí pela Caldense, e só que só depende da gente. Então, a Patrocinense vem buscar a classificação e um algo a mais. A gente vai buscar a permanência e a classificação. São duas situações em uma, com muito pé no chão, a gente sabe disso. Ainda a gente está vendo quem vai voltar. Tem a situação dos três atletas que ficaram fora por cartão, mais o Renan por lesão. Tem a situação do Pereira, Luiz Fernando e o Jonathan Kaique, que saiu os dois, Luiz Fernando e Jonathan no intervalo lá, o Luiz no joelho, o Jonathan com a situação de posterior e adutor. Então, ver com o doutor Alexandre, junto com o departamento médico, essa recuperação, para a gente ter a equipe mais forte possível. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, dependendo só da gente, com a pontuação que a gente fez desde que chegou, com a mudança de ambiente. Eu tenho certeza que a gente, com muita humildade, vai conseguir esses resultados que a gente necessita no domingo. Além desses jogadores que o senhor citou, o senhor ainda vai poder contar com o retorno do Mateuzinho, o Marquinhos Roque e o próprio Sacramento, né, professor? Né, isso fez a diferença, né? São jogadores que encaixaram bem, a gente fez uma sequência muito boa e hoje um ou dois jogadores, independente de você ter o elenco ou não, faz a diferença quando encaixa dentro do campo. Até o outro entrar, pegar o ritmo, então, mas todo mundo performou dentro do limite, a gente tomou um gol lá no final, né? Uma situação um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que a gente vai estar focado, determinado para fazer um grande jogo lá e conseguir esse resultado aqui em Patos, aqui no Bernardo Rubide. Professor, uma determinação, como o senhor disse, devido à importância desse jogo e também por ser um clássico aqui da nossa região, quando se encontra o Mamará se encontra com o Patrocinense. Mas, além de tudo, é um jogo também de ter muita paciência, principalmente também pedir aos torcedores, né? Porque para chegar ao segundo gol tem que marcar o primeiro, né, professor? Não tem como fazer isso, né? E às vezes você tem 100 minutos para fazer isso. Às vezes não é no começo do jogo. Pode ser, o ideal é isso. E pode ser no final do jogo, né? Além disso, a gente não pode perder o jogo também. Mas isso tudo dependendo do resultado da Caldense. Então a gente tem que ter equilíbrio na partida. Foi o que eu falei, o torcedor não tá feliz. A gente sabe disso e tá de pleno acordo com isso, né? Mas hoje é a nossa realidade, não vai mudar. Seria pior uma situação de não estar na divisão do que continuar na divisão ou classificar. Que aí se reorganiza acertos e ajustes, erros e acertos tem em todo o clube. Acontece. Né? Então houve uma correção de rota e dentro disso a gente está tentando fazer o nosso melhor. Então é a paciência de apoiar os 100 minutos dentro disso, como fez já na última partida, ou fez em todas desde que eu cheguei aqui, e a partir do final do jogo, aí eles verem do que a gente performou, tomar uma decisão do que fazer e a gente respeitar isso, que ele é soberano, né? A gente trabalha aqui pelo torcedor, a instituição ela vive de um coração do torcedor, do ingresso, de viver esse clube todo dia, isso. Então a gente vai com muita humildade, sabendo das nossas limitações, sabendo que a gente vai fazer o nosso melhor, correr, performar, ter intensidade dentro do que é a realidade hoje que a gente se pede. Então a gente vai trabalhar com isso, com muito pé no chão, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir num jogo só os dois resultados que a gente precisa e aí foco total na fase, na sequência da competição. O Mamoré, professor, desde que o senhor assumiu o Esporte Clube Mamoré, eu pude observar que o Mamoré que hoje com a bola, os jogadores estão saindo para o jogo, sem a bola está todo mundo marcando, o que exige hoje esse futebol moderno.
Até essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Marcelo, é uma opinião minha do ESMAR, da Rádio Pátria, é uma opinião particular minha de acompanhar esse Campeonato Mineiro do Modo 2. Eu falei o seguinte, se o Mamoré hoje tivesse, desde o início, essa equipe, com certeza o Mamoré estaria lá em cima, lá no alto, seria um dos primeiros aí dessa competição. O senhor também vê dessa forma, sem deixar a demagogia de lado, pelo que o senhor viu o Mamoré, pelo que o senhor assumiu o Mamoré? Mas, Márcio, você foi ex-atleta, né, Márcio? Você conhece bem o futebol, um cara que está mais de 40 anos militando, teve dentro, hoje está fora, né, expressando opinião. Se não fosse isso, não teria mudado, né? Se tivesse tudo certo. Então, o que mudou? Mudou o comportamento, a pontuação, a maneira de jogar, é isso. Eu acho que dentro do que a gente acredita, o pessoal acreditou no trabalho, acreditou no modelo, acreditou nas ideias. Algumas peças chegaram para ajudar e dentro dessas peças, do que tinha, a gente aproveitou e mudamos a cara, né? Mudamos outra característica, né? Então, dentro disso, se tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Alguns resultados também, o jogo do Guarani aqui, o jogo do Boa lá, até mesmo um empate que para mim era o justo contra o Uberaba, a gente também não merecia ganhar, era o justo. Eu acho que o empate, pelo que as duas equipes criaram, a gente estava em outra situação. 2 pontos contra o Guarani aqui, um com o Uberaba, já são 3, correto? Já teria 12. Se a gente ganha o jogo contra o Boa, que também era uma situação que a gente foi superior no jogo, a gente já teria 15, já estava dentro. Mesmo nessa chegada agora numa arrancada final. Então ainda só depende da gente, com muita humildade, com muito trabalho, sabendo que o torcedor é soberano e a gente vai fazer por eles, mas a gente precisa do apoio agora. Né, dentro desses 100 minutos, 100 minutos para fazer 2 gols, buscar, mas não deixar de ter o placar também, que nós temos que estar pensando no que está acontecendo. Por isso que os jogos são simultâneos contra a Caldense. Não sei como o Uberaba vai poupar todo mundo, se vai com reserva ou não, já está classificado, acho que é o primeiro geral, acho que não perde mais hoje, pelo número de vitórias, então aí a gente não sabe, né? Então o bastidor não me interessa, eu tenho noção do que pode acontecer, sabendo se vai ou não, isso eu não tenho certeza, eu controlo o que dá para ser controlado, essas coisas a gente não controla. O que a gente vai controlar? As nossas ações, o nosso dia a dia, o nosso jogo, para fazer a nossa parte, sem depender de ninguém, que hoje o Mamoré não depende, e da nossa torcida estar junto com a gente, sendo esse 12º jogador, com muita humildade, para respeitar o clássico contra a Patrocinense, um time que também só depende dele hoje também, e buscar esse resultado para buscar o que a gente criou de objetivo desde a minha chegada. E toda essa sua energia, professor, o senhor acabou transmitindo, passando para os torcedores. Até difícil da gente comentar, no interior, principalmente, quando a equipe perde ou empata, o torcedor, na verdade, o maior culpado é o treinador. E com o senhor foi diferente. Os torcedores, mesmo com aquele empate frente ao Guarani, os torcedores aplaudiram, chamaram o senhor e aplaudiram. Essa é a confiança que o senhor precisa e essa é a confiança que o senhor precisa passar para esse grupo para que os torcedores possam lotar nesse domingo aqui em Patos de Minas, no estádio Bernardo Mendes de Queiroz, para também ajudar a empurrar essa equipe para a vitória, professor? Ah, não, com certeza, né? Assim, o apoio é sob importância. Mas eu não vejo muito disso. Eu vejo porque a equipe se entregou, então eles se sentiram representados por isso, né? E aí a gente no comando, junto com a comissão técnica, com os jogadores acreditando, entender o que é o comportamento, entender o que se pede para jogar no Mamoré. É essa identidade. Às vezes a gente não pode ser o melhor time que teve aqui, a gente já tem certeza disso. Teve muitos melhores. Mas se a gente se entregar, se a gente tiver coração, se a gente tiver identidade, investir o manto de verdade, eu tenho certeza que isso daí eles vão aplaudir como foi, né? Uma situação muito atípica do jogo, a gente merecia os 3 pontos, né? A arbitragem sendo determinante para o resultado, mas a gente competiu, a gente lutou, a gente virou o jogo com 1 a menos, né? Em várias outras situações que ocorreram, a gente acabou não ganhando o jogo e o torcedor saiu representado, mesmo com o empate. Isso é uma mudança de comportamento, mas sem se entregar, sem lutar e sem ter o resultado, ele não vai se atenuar a isso, ele vai cobrar e ele está no direito dele, e a gente está aqui para trabalhar para melhorar. Então, como a gente chegou dentro desse resultado agora, de tudo que aconteceu na competição, é buscar essa virada agora, nesse último jogo, e fazer essa arrancada aí. Então, mas é pé no chão, é 100 minutos, é entendimento do tudo que está acontecendo para a gente fazer um grande jogo e conseguir os nossos êxitos dentro que a gente foi colocado. Bom falar com o senhor, porque o senhor fala aquilo que o torcedor quer ouvir. Sucesso e tomara que o Mamoré consiga aí o seu objetivo maior, que é passar por essa fase e conquistar uma das vagas aí para retornar à elite do nosso campeonato no ano de 2027, professor. Obrigado a vocês, sempre à disposição, um grande abraço, peço ao torcedor, seja o 12º jogador, 3 da tarde, 5 horas já está tudo resolvido, todo mundo em casa, descansando para trabalhar no outro dia, e vai vir um grande jogo de futebol, um jogo intenso, um jogo de clássico regional, cidades muito próximas, e eu tenho certeza que a gente, com o apoio deles, vai ser totalmente diferente dentro de campo. Com o Esporte Clube Mamoré para o programa Bola em Jogo, repórter Martins.